Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Eu resolvi fazer esta publicação para manifestar a minha opinião sobre a entrevista, ou sobre os pontos destacados na entrevista em que o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, concedeu à Rádio 730 nesta sexta-feira. Ele que falou por quase 2 horas, né, com o repórter André Rodrigues. André que é meu amigo de longa data. André tem uma interferência muito grande para que hoje eu esteja no rádio. Aí é uma coisa que a gente tem que ter na vida, é gratidão, e o André foi um cara que me ajudou. Bem, a entrevista foi muito longa, né, muito mesmo, mas eu queria destacar aqui alguns pontos, alguns aspectos em que eu pontuei nas quase 2 horas de entrevista. Primeiro, achei que o Marcelo foi muito coerente. Eu que tento ser coerente também nas minhas análises, nas minhas opiniões. Posso até não conseguir ser sempre, mas é um objetivo que eu busco. Por que eu digo 2 coisas que eu observei no Marcelo nesta entrevista? Achei que ele foi coerente e achei que ele foi bastante franco. E eu vou destacar aqui os pontos porque é que eu observei essas 2 virtudes nesse depoimento do Marcelo. Não estou dizendo que o Marcelo não errou ao longo do mandato dele. Posso falar sobre isso também, sobre erros que eu imagino que ele tenha cometido, mas quero falar especialmente sobre as minhas argumentações para essa posição. O Marcelo, vamos pegar das questões macros para as micros. O Marcelo aponta, já no final da entrevista, que o Goiás precisa de uma ampla reformulação. E talvez nem para o clube crescer, mas para ele se manter do tamanho que ele é, correndo risco, ou seja, a avaliação dele, de diminuir. E este processo de diminuição, ao meu entender, já está acontecendo. O Goiás desta década, esportivamente falando, no Brasil, ele é um time menor do que era na década passada. Basta ver que nos últimos 10 anos o Goiás esteve 5 na Série A, 5 na Série B. Desde 1973, quando começou a disputar o Campeonato Brasileiro, o Goiás nunca dividiu participações em uma década de maneira tão igual entre a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Um outro ponto que eu destaco aqui há algum tempo é que o Goiás precisa de uma reforma administrativa urgente. Lá tem pessoas que ganham muito mais do que o mercado, alguns que estão arraigados ali naqueles muros da serrinha, já não rendem mais como deveriam e tem um custo altíssimo ao clube. Ele também destacou este ponto. Ele aponta um outro item, este no início da pergunta, no início da entrevista, acho que na primeira ou na segunda pergunta, onde ele destaca que ao longo dos últimos anos o Goiás se tornou ele não usa essas palavras, elas são minhas, uma máquina de queimar presidentes. Quase todos os ex-presidentes recentes do Goiás saíram do clube sendo atacados, fritos, né? E isso é uma verdade. Por isso que eu estou dizendo da coerência e da franqueza. Uma verdade ao meu ver, né? Você, torcedor, dirigente, pode pensar diferente. Então, estes aspectos da entrevista dele, eu achei muito coerência. No que eu achei muita franqueza? Quando ele apontou que todo mundo participa do futebol do Goiás, deu nomes, inclusive, eu anotei os nomes. Porque eu só acompanho entrevista com o bloco de notas abertos. Citou aqui, ó, quem participou
Contratações no Goiás: Mauro Machado, Diogo Crozara, Rogério Santana, Alexandre Yunes, Júnior Vieira, o Adriano, que é o vice-presidente, o Edminho, seu Ailey, o Osmar Lucino, da base, e o Arley, mesmo quando não estava diretor de futebol, que agora está. Todos participam das contratações do Goiás. Isso foi franco da parte dele. Revelou inclusive salários. Revelou inclusive o que é que diretores do Goiás de futebol fazem. Explicou como é que funciona o conselho gestor. Alguém apresenta um nome ao conselho gestor. Pelo que ficou da entrevista dele, raramente é o diretor de futebol, pois, nas palavras do Marcelo, o Túlio deve ter indicado 1 ou 2 jogadores apenas dessas contratações. Então, essas pessoas indicam jogadores. Estes jogadores passam por um crivo deste conselho. O conselho aprova o nome ou recusa. Se recusar, não vai para frente. Se aprovar, então é passado ao diretor de futebol, era passado ao Túlio e agora ao Arley. Fulano, procure ciclano. O empresário, o jogador, tente a contratação. Inclusive já com os valores definidos do que o Goiás, da proposta do Goiás para este atleta. Outro ponto que ele revela, como eu disse, os salários. Revelou o salário do Túlio, revelou o salário do Arley, revelou o salário do Osmar Lucindo, revelou o salário da assessora de comunicação, a Thaís Freitas. Isso também eu vi como um ato de franqueza. Observei ele destacando a importância do Ailey lá dentro. Não senti ele tão próximo ou tão amável, vamos dizer assim, com Edminho e Paulo Rogério. Acho que ficou claro nesta entrevista as diferenças principais que o Marcelo tem dentro do Goiás hoje é com Edminho e Paulo Rogério. Eu acho que o Paulo pareceu até mais, né? O Paulo que é um propenso futuro presidente do Goiás. Então, diante deste cenário, ele também entrou no futebol do Goiás. Deixou claro que o jogo contra o Inter é um jogo de vida ou morte para o Largue. Se ganhar, deve permanecer. Se perder, o nome vai para o conselho gestor, que votará a permanência ou saída do treinador. Ao meu ver, acho que não deveria ser assim. Se estão convictos de que ele não dá conta, tire agora. Não precisa esperar um jogo. Se estão convictos que ele dá conta, não atribua a permanência dele a um resultado. Ainda mais um resultado contra o líder do campeonato, né, que é uma parada difícil para qualquer adversário. Então, sinto falta de convicção. Assim como já senti falta de convicção na contratação do Largue desde o início. Citei aqui na contratação do Largue que gostava das ideias de jogo do Largue, mas achava que elas eram de difícil implantação e que seria muito difícil de o Goiás dar a ele o tempo necessário para a implantação desta filosofia de jogo, que é uma filosofia diferente de tudo, ou de quase tudo, que o Goiás utilizou ao longo dos últimos anos. Ele falou sobre o conselho gestor, que acha que tem gente demais que palpita no futebol. Concordo plenamente. Eu imagino que esse conselho deveria ser utilizado de uma outra forma, um conselho para decisões macro. Vai-se ampliar a Serrinha, ou tem-se a ideia de ampliar a Serrinha. Esse conselho reunia, tomava essa decisão, porque é uma decisão muito pesada. Vai-se planejar o futebol para 2020 ou para 2021. Esse conselho se reunia e tomava as diretrizes macros do futebol. Quanto vamos gastar no futebol? De que forma será montado o elenco do futebol? Com que profissionais, diretor de futebol e treinador, o clube irá trabalhar? Aí, a partir dali,
Definiria-se uma pessoa, de dentro do clube ou de fora, para que essa pessoa ficasse responsável pelo futebol. É muito difícil uma casa onde muita gente decida que ela ande bem. Raramente isso acontece. Ele, destaquei vários pontos aqui. Ele citou que se arrependeu de assumir a presidência do Goiás, este é um ponto pessoal. Afirmou que está se sentindo um Sérgio Rassi, inclusive citou que via angústia nos olhos do Sérgio Rassi nos últimos dias de mandato dele. Ele aponta que neste momento as pedras são dirigidas a ele e ao Mauro, especificamente. Lá na Rádio Bandeirantes eu citei isso. Que essa ideia do colegiado, o colegiado decide tudo, mas no momento de dificuldade, não há como você atacar todo o colegiado. As críticas não chegam a todo o colegiado. Então são eleitos alguns membros, e aí, naturalmente, o presidente está entre estes membros, e quem comanda o futebol quase sempre também está entre esses membros, e eles acabam sendo mais atacados. O Mauro e o Marcelo, ao meu ver, aqui eu estou perguntando para eu mesmo responder, eles não têm culpa do momento do Goiás? Tem. Eles são responsáveis pelo futebol e pela direção do clube, pela presidência. Mas no formato parlamentarista que o Goiás utiliza, não há como você culpar apenas a eles. Se o time estivesse muito bem, com as contas muito bem, o bônus deveria ser de todos, porque está sendo uma administração plural, mas se o time está mal, as críticas também precisam ser plurais. Isto é coerência, que eu cito, tento seguir e cobro. Ele usou um termo, e acho que esse termo vai repercutir muito dentro do elenco, que no elenco do Goiás tem muitas tranqueiras. É um adjetivo bem nosso, né, aqui de Goiás. A tendência é que isso seja má digerido lá dentro, né? Com certeza vai cair muito mal dentro do elenco. Não sei como é que o Marcelo, e quem está no futebol do Goiás, vai conseguir administrar essa situação. Talvez até complique, fique ainda pior a situação que já é ruim, porque mexer com um jogador a este ponto não é fácil. Ele destacou que o Goiás perdeu cerca de 20 milhões de reais durante essa pandemia, isso somado a essa eliminação inesperada na Copa do Brasil, o Goiás que tinha vencido o jogo de ida contra o Vasco, e ele apontou que o maior pecado dele foi não ter feito um limpa no Goiás. E mais uma vez eu concordo com a frase do Marcelo. Marcelo, que observou essa necessidade lá dentro, como imagino que outros tenham observado para trás e também não fizeram, ele errou ao não investir nesta reforma administrativa tão necessária dentro do clube. Então, é um erro que ele próprio assume e que eu acho que ele falhou, de fato, neste ponto. E penso que talvez seja este o ponto número 1 do próximo presidente que assumir o clube. E o mais preocupante, que o Marcelo destaca, abordei um pouquinho lá no início isso, é o futuro do clube. Que o Goiás, sem uma ampla reforma, terá muitas dificuldades nos próximos anos. Então, que o clube consiga, de alguma forma, agir imediatamente. Acho que o Marcelo não terá força para fazer o seu sucessor, para escolher, para indicar, nada assim. Tendência? Não, mais do que tendência. É fato
que serão os pinheiros quem decidirão o novo presidente do Goiás. Mas independente de quem indique e de quem ocupe essa cadeira pelos próximos 3 anos, esta pessoa terá uma missão gigante de resgatar administrativamente o Goiás. E mais do que isso, aí já não depende apenas do próximo presidente, mas como que eu vou dizer, da sociedade esmeraldina. O clube precisa mudar a sua mentalidade. O Goiás, e o Marcelo usou essas palavras, que endossam um pensamento que eu tenho citado há alguns anos. O Goiás é um time parado no tempo. O Goiás é uma equipe de uma administração arcaica. E o Goiás é uma equipe que não conseguiu fazer a transição daquele semi-profissionalismo da década de 90, da década de 80, para o autoprofissionalismo que hoje impera no futebol. E se não fizer isso, vai ser mais um clube do Campeonato Brasileiro, mais um clube do futebol brasileiro, que já viveu seus bons dias e que vai amargar momentos extremamente difíceis e delicados. Momentos não vividos ainda nessa história recente do Alviverde. Beleza, gente? Essas foram as minhas principais impressões sobre esta entrevista do Marcelo Almeida. Fique à vontade para concordar comigo, para discordar. Este espaço aqui é totalmente aberto e democrático a isso. Sempre peço apenas que isso seja feito de forma educada, debatendo ideias, né, porque assim o debate flui e tem um resultado muito melhor. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E se você curtiu, gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ajude a gente a fortalecer este espaço do futebol goiano. Um abraço a todos vocês e até a próxima.